O choro, gênero musical criado a partir da mistura de elementos das danças de salão europeias, como a valsa, o minueto e especialmente a polca, e também na música popular portuguesa, com influências da música africana. No programa dessa semana eu converso com Ricardo Werneck e Fernando César, integrantes do grupo Juiz Forano Confraria do Choro. O Culto Circuito é nessa terça-feira às 10 horas da noite aqui na TVE. Eu espero por você. Até lá. O choro, popularmente conhecido como chorinho, é um gênero musical nascido na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e que faz parte das camadas populares há mais de 130 anos. Gênero criado a partir da mistura de elementos das danças de salão europeias, como a valsa, o minueto e especialmente a polca, e também da música popular portuguesa com influências da música africana. De início, era apenas uma maneira mais emotiva, chorosa, de interpretar uma melodia, cujos praticantes eram chamados de chorões. Boa noite, está começando mais um Culto Circuito e hoje eu converso com Ricardo Werneck e Fernando César, diretores do grupo de Confraria do Choro daqui de Juiz de Fora. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, Ricardo, Fernando. Vamos lá para a gente começar o nosso bate-bola aqui. Confraria do Choro, por que esse nome? Muito boa noite a todos. Confraria do Choro. A confraria, inicialmente, no mundo inteiro, ela é considerada um local ou um grupo, uma reunião de um determinado grupo de pessoas com interesses, com os mesmos interesses, quer dizer, os interesses próprios. Então, a confraria existe. Confraria de bebedores de vinho, confraria de jogadores de futebol, confraria de vários grupos de pessoas formam a confraria. É uma congregação de pessoas com ideias comuns. Com ideias, né? comuns, pois é. E nós, músicos, né? A gente poderia ter escolhido vários nomes, mas nos inspirou uma confraria que já existe lá em Conservatória, numa visita nossa lá, nós vimos que existe uma confraria. Não é especificamente confraria do choro, uma confraria onde as pessoas se reúnem para cantar, para tocar. E nós transportamos para Juiz de Fora, para a nossa realidade, e escolhemos confraria para aqueles que gostam de choro em Juiz de Fora, porque o choro em Juiz de Fora não tinha... nós estamos passando por uma fase assim, meio de transição, em que não tem onde tocar, não tem onde se reunir, e escolhemos confraria para reunir esse grupo de pessoas para tocar. Fernanda, há quanto tempo tem esse grupo? Você que é o diretor, né, o presidente do grupo, né, o líder da turma aí. Há quanto tempo vocês criaram isso, Fernando? Nós já vamos nos reunir já há algum tempo, mas fundamos mesmo agora de 1º de fevereiro deste ano. E a partir daí, toda quinta-feira, nós estamos assim, nos encontrando em alguns lugares pré-determinados, casa de alguns confrades, né? E já fizemos também no dia 21 de junho um evento. Conseguimos botar quase 300 pessoas dentro de um recinto para ouvir choro, ouvir samba, poesia. Vamos lá, uma pergunta agora vai para os dois agora, né, gente? Onde que nasceu essa paixão pelo choro, né? Isso já é coisa de criança, de berço, porque é um gênero que é extremamente popular, né, com influências estrangeiras, mas que chegou no Brasil e aqui ficou. E o Brasil hoje é o berço do chorinho. Berço do criador, né? No nosso caso, o interesse vem desde criança. Eu já com 8 anos de idade já ouvia Dilermando Reis, que é um dos ícones do violão brasileiro. E através daí já veio os choros, os sambas, então o cartola. Então a questão de pequeno, acho que já vinha lá desde o nascimento mesmo, de berço mesmo. O choro é muito difícil de tocar, não é qualquer um que toca. Então, às vezes, você gosta muito do choro, ouve, agrada o ouvido, mas na hora que você vai executar, ele tem certas dificuldades, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo e vai aprendendo a tocar o choro,
cada dia a gente se apaixona mais por ele ser exigente e fazer com que o músico seja também muito bom naquele instrumento. Então, ele é apaixonante também por isso, por ser difícil de tocar. Os instrumentos, significa a instrumentação utilizada é difícil de ser manipulada, é isso? Não só o instrumento, mas a parte técnica. O choro, por exemplo, o jazz americano, ele é uma música de uma parte só, com uma grande margem de improvisação. O choro, ele é feito de 2 ou 3 partes, dependendo da inspiração, mas que todas as partes dá uma forma de uma liberdade de improvisação. Só que cada uma das partes é feita em uma tonalidade diferente. E essa mudança de tonalidade é que gera uma certa dificuldade para a improvisação. Aí tem a improvisação do instrumento melódico, do instrumento de acompanhamento, que são casos dos violões. Então essa transição dos tons é que caracteriza a dificuldade do choro em fazer essas improvisações. E os compositores de choro, Pixinguinha, Abel e outros mais aí, abusavam disso, usavam e abusavam dessa dificuldade, criaram obras aí maravilhosas. Ricardo, dentro desse grupo aí, na formação desse grupo, são quantos os componentes da confraria? A confraria atualmente tem em torno de 20 e poucas pessoas, quase 30 pessoas. Só que esse número vem aumentando, as pessoas estão gostando da ideia e estão aderindo. A cada dia a gente ouve uma pessoa que nos procura e diz, eu quero participar, não sabia que existia. Eu acho que esse programa vem de utilidade pública também, porque as pessoas vão saber que existe e podem também nos procurar, porque qualquer um pode fazer parte. Eles têm nos procurado, mas todos são muito bem-vindos. Aqueles que gostam do choro, aqueles que tocam, aqueles que apreciam o samba também e a poesia também. O chorinho está muito próximo ao samba, né? Está muito próximo. O choro, ele se aproxima do samba, que tem uma origem diferente, né? Mas se aproxima um pouco. Alguns choros a gente até chama de samba-choro, porque tem muita proximidade com o samba. Por exemplo, o brasileirinho, que todo mundo conhece, né? como um choro, ele tem uma aparência muito grande com o samba, né? Formação profissional dessas pessoas que compõem deve ser mais variada possível, né? Deve ter de médico, engenheiro e todas as formações. Fala um pouquinho dessa formação dessas pessoas que de repente migraram para o choro, que é esse gênero antigo, né, no Brasil e bastante sedutor. Lá na confraria, eu estou falando, Fernando, se quiser interromper, na confraria tem enfermeiros, tem bancários, tem dentistas, médicos e músicos profissionais, como o Fernando, né? E outros também. Tem músicos profissionais. E esses profissionais de outras áreas, às vezes até dedicam menos ao trabalho e mais à música, né? No meu caso, por exemplo, eu estou deixando, cada dia eu deixo mais o consultório para poder me dedicar à música, porque me atrai muito, me proporciona muito prazer. A cada dia eu tenho mais vontade de dedicar ao choro, dedicar à música, porque essa reunião, além da música ser muito prazerosa, essas pessoas que estão reunidas conosco aqui, a gente gosta muito de estar perto deles. Eles nos proporcionam momentos de muita alegria. Então tem sido muito prazerosa essa nosso encontro. Para todos eles, tanto os enfermeiros, os médicos, todos eles, né, Fernando? Músicos. Fernando, fala um pouquinho, eu queria saber agora do repertório de vocês, né? Que nós temos estrelas da área do choro, né? Do gênero choro. Qual o caminho que vocês seguem em termos de repertório? O que vocês apresentam para o seu público? O repertório, a gente toca o choro tradicional, que apesar de, por exemplo, o choro tem início aí do século XIX e até hoje tem algumas composições que nem foram tão tocadas e conhecidas. Então a gente tenta tocar o choro mais tradicional possível para mostrar para o pessoal mais novo como é que era o choro antigamente. E atualmente existe muita gente nova também compondo choro com uma qualidade altíssima. Às vezes músicos aí de 15, 18, 20 anos já compondo choro dentro desse padrão, mas com altíssima qualidade, como se fosse lá no tempo de Jacó, de Pixinguinha. Mas o nosso trabalho é a divulgação do choro tradicional, do samba tradicional, as poesias autênticas, né? E dentro disso aí, o choro e o samba, desde as valsas, polcas, machiches, até dos lundus, até hoje a mistura do samba choro, samba canção, que já aí a partir do samba canção já começa a surgir a seresta, a serenata.
que já é uma mistura de valsas com samba-canção. E aí a gente tenta trazer todo esse repertório aí, tanto na parte do choro, quanto na parte do samba e na parte da seresta. Por exemplo, na parte do choro a gente toca Nazaré, na parte do samba a gente toca Cartola, que é um ícone. Na parte da valsa a gente toca aí Pixinguinha, Silvio Caldas, que são aí e outros mais, Cláudio Honor Cruz. Só ícones da música brasileira, né? E às vezes para esse pessoal não ficar assim meio apagado, a gente divulga. Então se você for lá participar com a gente, você vai ouvir uma música de Pixinguinha, você vai ouvir um Cláudio Honor Cruz, vai ouvir um Cartola, já ouviu um João Nogueira. Um repertório variado que está sempre em constante mutação, né? Mas baseado no repertório tradicional do choro e samba. Quando das apresentações de vocês, há muita participação de jovens? Sim. É impressionante isso. Foi uma excelente pergunta, porque uma coisa que acontece comigo, pessoalmente. Eu tenho um filho de 11 anos e ele estuda de manhã, tem que chegar cedo na escola. Outro dia a mãe dele falou para ele assim, minha esposa falou, Tássio, você não pode mais, né, isso aí, porque fica até muito tarde. Como é que eu vou deixar de ir lá? Ele adora ficar no meio dos chorões lá e se percebe que ele está com um olhar de uma pessoa que é apaixonada pela música também, né? As apresentações em conservatório. Conservatório como é um berço, né? Uma cidade de música, é a cidade da madrugada, né? Onde existem os grandes boêmios e existem as grandes serestas lá, clássicas, já décadas e décadas, que acontece isso lá. Apresentar lá transforma o choro numa questão mais íntima, mais próxima da música, mais próxima do sentimento? Eu acho que pode ter essa interpretação, porque em conservatória parece que o sentimento está à flor da pele, né? Você percebe que a pessoa cantando uma seresta lá, ele canta com tanto sentimento, que eu acho que isso transpõe para o choro. Na hora que a gente vai tocar um choro em conservatório, a gente percebe que as pessoas têm um respeito enorme pela música, pelo gênero. Então, é uma coisa que a gente às vezes não percebe em outros lugares. As pessoas em silêncio, ouvindo um choro, que é uma música instrumental, que às vezes a pessoa tem que ter um pouquinho mais de paciência para ouvir. A gente percebe que por eles terem essa sensibilidade maior, eles sentem o que a gente sente. Quando a gente está tocando, a gente gosta que as pessoas apreciem, não fiquem batendo papo. Então lá parece que tem essa afinidade com o choro, a gente sente isso nas pessoas. É a cidade da música, né? Ricardo, Fernando, vamos dar uma pequena parada e nós vamos voltar já para nós conhecer mais um pouquinho da confraria do choro daqui de Juiz de Fora. Eu volto já. Voltamos com o Culto Circuito e hoje eu converso com Ricardo Werneck e Fernando César, diretores do grupo Confraria do Choro daqui de Juiz de Fora. Bom, nós já falamos bastante do grupo de vocês, do Confraria, agora eu queria falar um pouquinho do choro no Brasil. Para vocês, qual que é a musa inspiradora para o choro no Brasil? Ricardo. Eu tenho que puxar para o meu lado, né? Eu que toco cavaquinho, o melhor que tem, não tem dúvida nenhuma, que é o Valdir Azevedo. Valdir Azevedo, que foi quem transformou o cavaquinho de instrumento de centro para instrumento de solista, instrumento de solo. Então eu vejo nele como, para mim, o melhor do choro. Eu não vou desfazer dos outros, mas para mim, pessoalmente, eu acho que o Valdir Azevedo é o melhor. E você, Fernando, quem que é? Bom, é difícil escolher, mas o meu fraco é Pixinguinha. Porque Pixinguinha foi além de ser um exímio instrumentista, ele foi um divisor de águas. Antes dele, a palavra choro ainda não estava consolidada. Por exemplo, Ernesto Nazaré compunha e ainda punha os choros dele, como batizava como tanguinhos brasileiros, inspirados nos tangos argentinos. E o Pixinguinha veio dando uma linguagem, tanto de melódica, harmônica e de frases, né, que depois inspirou violonistas consagrados como o Dino Sete Cordas
tocar da forma que ele fazia, o Pixinguinha fazia os contrapontos no saxofone, e não só o Dino, mas entre outros, participou dos melhores regionais, que foi o Regional de Benedito Lacerda, o Regional de Canhoto, também fez o seu próprio conjunto, que era os 8 Batutas, e ele ele escrevia, compunha para ele mesmo improvisar, acompanhando depois em cima. Então, catalogados, existe mais de 2.000 músicas. Para mim, o que é o meu fraco no choro é o Pixinguinha. Ele é como a gente diz hoje na gíria, é o cara, né? Não só assim, como outros também, gosto muito de Valdir, Jacó, Abel Ferreira, mas o meu fraco é Pixinguinha, sem dúvida nenhuma. Eu também gosto muito do Jacó do Bandolim, né? Sim. Ricardo, eu queria saber, na abertura do programa, eu mencionei aqui que o chorinho sofreu influências, né, de músicas europeias, do gênero europeu, literalmente falando. Como a polca, a valsa, enfim. O choro já adquiriu uma personalidade própria? Eu acredito que o choro, apesar de todas essas influências que ele tem, ele também foi modificando com o tempo. Eu acho que hoje ele pode ser considerado genuinamente brasileiro e ele representa a nossa identidade como brasileiro. Nenhum outro gênero musical ele é tão brasileiro quanto o choro. O choro ele é intrínseco na nossa realidade, na nossa musicalidade. Apesar de hoje a mídia não dar tanta importância para o choro como deveria, como merecia, eu acho que o choro hoje realmente ele tem a identidade. Hoje ele é brasileiro, muito brasileiro mesmo. Fernanda, há teóricos que acreditam que não somente o choro, mas também o samba. O choro e o samba podem caminhar juntos? Sim, o samba na verdade é filho do choro. Porque também como Donga, o Pixinguinha foi o precursor, e Donga foi o precursor também do samba. Na época de Donga, o samba dele era o samba machichado, que aí vem pelo telefone, o Gavião Calçudo, que é dele, do Pixinguinha. O próprio Pixinguinha ajudou nessa transição. E o samba ele tem um pé no choro, na formação. A maior diferença é que o choro é feito num compasso de 2/4, 2 tempos, e o samba, por ter uma batida maior, é feito em 4 tempos, onde você coloca 2 surdos fazendo uma primeira e uma resposta. Mas se você olhar na sua essência de frase, de harmonização, os dois são a mesma coisa. A diferença maior é que às vezes o choro é um pouco mais lento, chegando até o choro canção, e o samba normalmente é um pouco mais rápido. Que os ritmos são totalmente, pelo menos para o leigo como eu, os ritmos são totalmente diferentes. Samba é uma coisa, né? Choro é outra. São gêneros